Nós matamos o cão tinhoso. Que título, hein? Ele já chega com um impacto, soa quase como uma confissão, uma coisa brutal e direta. Esse é um dos contos mais importantes da literatura africana de língua portuguesa. E bom, hoje a gente vai mergulhar a fundo para entender por que uma história tão curta e, vamos ser sinceros, tão cruel, se tornou uma obra-prima tão poderosa. A história já começa com uma imagem super forte do cão. Ele não tá só doente, não. Ele é descrito pelo sofrimento, pela sarna, pela solidão. O autor Luiz Bernardo Onhuana, ele não alivia nos detalhes, sabe? Ele nos força a encarar aquele animal em toda a sua miséria. Isso já cria um clima bem pesado e desconfortável logo de cara. E aí vem a pergunta que não quer calar, mas por quê? Por que escrever uma história assim? Por que focar num ato tão brutal, ainda mais sendo forçado a um grupo de crianças? A resposta não é nada simples e é justamente aí que está o centro de tudo que vamos conversar. Para a gente entender essa história, primeiro a gente precisa entender de onde ela veio. Luiz Bernardo Onhuana escreveu esse livro lá em Moçambique no ano de 1964. E olha, essa não é uma data qualquer, é o epicentro de tudo. Eram os últimos anos super tensos do colonialismo português. Um sistema todo baseado na opressão e que estava, assim, prestes a explodir. E toda essa tensão, essa atmosfera colonial, não é contada de um jeito abstrato, como se fosse um livro de história. O Onhuana joga a gente direto nesse universo opressivo pela experiência de um menino, o Ginho. A gente vê tudo pelos olhos do Ginho, que é quem narra a história. E ele não é um herói nem um vilão, ele é uma criança. Uma criança que recebeu uma ordem que vai totalmente contra a sua consciência. É uma escolha terrível da qual ele simplesmente não tem como escapar. Agora, vamos pensar no próprio termo. Cão tinhoso. É mais do que só um cachorro com sarna, entende? Essa palavra, ela carrega um peso de rejeição, de ser um pária. É um rótulo que a gente coloca em algo que a sociedade decidiu que não serve para nada, que tem que ser descartado. A história toda se desenrola com poucos personagens, mas cada um tem um papel fundamental. Tem o Ginho, todo dividido por dentro, os outros meninos, que são a personificação da pressão do grupo, o próprio cão, que é a vítima, e, pairando sobre todo mundo, tem a figura do administrador. Ele quase não aparece, mas a sua voz era a autoridade máxima, incontestável. E aqui está o ponto central. O administrador colonial ordena que os meninos matem o cão. E veja bem, isso não é um pedido. Não tem por favor. Naquela hierarquia rígida do Moçambique colonial, a ordem de um administrador era lei. Isso de cara já mostra todo o jogo de poder que está rolando ali. É exatamente aqui que a história explode em significado. A gente sai de um evento que parecia simples, ainda que trágico, e entra numa alegoria super profunda. Então a gente se pergunta, será que essa é só uma história triste sobre a crueldade com o animal? Ou será que o Onhuana está, na verdade, contando uma outra história, muito maior e até mais perigosa por baixo dos panos? E aqui a gente consegue ver a genialidade da coisa toda. O cão tinhoso não é só um cachorro. Ele simboliza o povo colonizado de Moçambique, oprimido, visto como doente, como algo descartável. Os meninos, coitados, representam uma geração inteira de moçambicanos que é forçada a ser cúmplice da sua própria opressão. E o administrador? Ele é a máquina fria e impessoal do poder colonial. Ao forçar os meninos a matar o cão que sofre, o sistema colonial, na verdade, os força a matar uma parte deles mesmos. A empatia, a inocência, tudo isso é destruído. É uma análise psicológica brilhante de como a opressão funciona. Não é só com violência física, mas corrompendo a alma de quem é oprimido. Essa alegoria poderosa simplesmente transformou a história. Não era mais só literatura. Era uma declaração política. Virou a voz de uma nação inteira que estava prestes a passar por uma transformação gigantesca. Dá uma olhada nessa linha do tempo. É impressionante. O Onhuana publica o livro em 1964. No mesmo ano, começa a Guerra da Independência de Moçambique. O livro não foi só um livro, foi uma faísca. Uma obra de arte que capturou perfeitamente o sentimento de um povo que estava no limite, pronto para lutar por liberdade. Pensa bem, num regime com censura pesada, não dava para sair por aí distribuindo panfletos de revolução. Mas dava para escrever uma história sobre um cão sardento. A arte virou uma arma, uma linguagem secreta de resistência, um jeito de dizer o que não podia ser dito em voz alta e de despertar uma consciência coletiva. Certo. Então qual é o impacto que essa história curta e brutal deixou? Qual o legado dela? A jornada que a história faz é incrível. Começa com a escolha super angustiante de um menino. Essa escolha cresce e passa a representar o trauma coletivo de uma sociedade inteira sobre o domínio colonial
e no final vira uma questão universal, que vale para qualquer época, sobre poder, sobre cumplicidade e sobre como a gente trata os mais vulneráveis. Então, por que a gente ainda fala tanto sobre essa obra? Bom, porque ela é simplesmente um dos pilares da literatura africana moderna. É uma das declarações anticoloniais mais diretas e potentes já escritas. Ela estuda a fundo a psicologia da cumplicidade, da consciência. E é por tudo isso que ela é ensinada em escolas no mundo inteiro. E isso tudo nos deixa com um último pensamento um pouco inquietante. A história se passa lá em Moçambique, na década de 60, mas o tema dela é totalmente universal. Quais são os cães tinhosos de hoje? Quem são os grupos marginalizados, os que sofrem, aqueles que a nossa sociedade vê como descartáveis e nos pressiona a ignorar, a rejeitar ou até mesmo a eliminar? A história do Gigunho acabou, mas a pergunta que ela nos faz, essa continua mais aberta do que nunca.